Estudantes desocupam reitoria da UFMA com promessa de continuar com protestos. Blitz no Morro do Zé Bombom fecha o cerco contra traficantes. Exército e policiais ocuparam o morro em combate à criminalidade e à procura dos binóculos que foram furtados de dentro da área do Exército. Criação de municípios voltam a ser discutidos na Assembleia Legislativa. Promotoria da Saúde pede ações emergenciais para garantir atendimento satisfatório em hospitais de São Luís. E ainda dicas de compras para o Dia das Mães. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão Acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você. A edição de hoje começa falando sobre a situação no campus universitário da UFMA. Até a manhã de hoje, estudantes continuavam ocupando o prédio da reitoria, pedindo melhorias na universidade, como a casa universitária e a ampliação do restaurante universitário. E na tarde de hoje, os estudantes decidiram cumprir uma liminar da Justiça Federal a favor da Universidade Federal do Maranhão, que ordenou a retirada dos alunos do local. Mesmo com a liminar para a reintegração de posse da reitoria da UFMA, os estudantes resistiram à saída. Segundo eles, por não ter recebido nenhum posicionamento do reitor da universidade, o professor Natalino Salgado. Está esperando uma resposta do reitor, porque se não tiver uma resposta, a gente pretende permanecer no espaço. Nós é que estamos sendo afrontados com os nossos direitos de poder ir e vir. Esse cadeado não foi nós que aqui. Com os portões fechados, a presença do defensor público e a força policial, os estudantes colocaram em votação entre eles quais os rumos do protesto, que vão continuar, mas sem um acampamento no prédio. Com 8 abstenções, está proposto para desocupar hoje e continuar numa permanente luta e mobilização, tá bom? Quem são vocês? Depois de quase 40 horas de ocupação, os estudantes cumpriram a liminar e desocuparam o prédio da reitoria, sob promessa de ter uma reunião na próxima sexta-feira com o reitor da universidade, Natalino Salgado, que vai avaliar a pauta de reivindicação dos estudantes. O reitor já marcou, está colocando agora no site da universidade a marcação dessa reunião na próxima sexta-feira, com uma comissão que já vai ser criada pelos estudantes para, junto com o Ministério Público, fazer essa reunião e deliberar a pauta que eles estão reivindicando. Após a saída, os estudantes continuaram a manifestação em frente ao prédio da reitoria. Ocupa, ocupa, ocupa a reitoria, porque educação não é mercadoria. Sou estudante, eu sou, eu quero estudar. Se Natalino não deixar, a gente ocupa. E a UFMA já retomou os trabalhos na reitoria e sobre a reunião marcada pela Defensoria Pública, já ficou acertada a análise da pauta de reivindicações dos alunos, que vai contar com a presença de 3 representantes do DCE, um representante da OAB, além da Defensoria Pública e a administração da universidade. O encontro será na sexta-feira, dia 17 de maio, em local e horário a serem definidos. Homens do Exército Maranhense e da Polícia Militar realizaram uma operação especial no Morro do Zé Bombom, no bairro do Coroadinho. A ação tem como objetivo restabelecer a segurança no local, que tem grandes problemas com o tráfico de drogas e a busca pelo material roubado de dentro do quartel. Em todas as entradas que dão acesso ao Coroadinho, era possível encontrar as barreiras onde homens da Polícia Militar e do Exército, com armas em punho, realizavam abordagens em carros, motos e pessoas com atitudes suspeitas. A ocupação tem como foco a recuperação de 5 binóculos furtados do 24º Batalhão de Caçadores, ocorrido no último dia 1º. Estamos em apoio à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Nossas atividades aqui estão relacionadas a esse apoio. Com a ocupação, os militares pretendem também inibir as atividades de tráfico de drogas e os altos índices de homicídios que assolam os moradores do bairro. Quanto ao furto dos binóculos, a polícia já tem alguns suspeitos. Existem alguns suspeitos, estamos agindo dentro da legalidade e vamos procurar encontrar o nosso material
em apoio aí às operações policiais aqui no bairro do Coroadinho. Esta é a terceira vez em que o bairro do Coroadinho é ocupado por forças militares. Em 2011, na primeira ocupação, foram realizadas 11 prisões por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Desta vez, Polícia Militar e Exército só pretendem sair do bairro quando os equipamentos roubados forem recuperados. O prazo é indeterminado. As operações não vão encerrar até a recuperação do material. E no interior do estado, em Santa Inês, policiais civis e militares recolheram vários CDs e DVDs em uma operação contra a pirataria. Foram 10 mil mídias apreendidas. As equipes de busca conseguiram descobrir o local de onde estavam sendo confeccionados as cópias piratas dos produtos. Vários equipamentos eletrônicos foram apreendidos e a ação aconteceu também em outros pontos da cidade, fora da Rua do Comércio. O resultado da operação terminou com 6 pessoas detidas e conduzidas à delegacia para esclarecimentos. E agora falando sobre as oitivas do caso que apura a morte do jornalista Décio Sá. Hoje os trabalhos chegaram no 4º dia e, segundo a avaliação da Promotoria de Justiça, os depoimentos foram esclarecedores. E um dos fatos que chamou a atenção foi o depoimento do delegado da Polícia Federal, Pedro Meirelles, como testemunha de acusação, já que o Ministério Público o acusa de envolvimento com Glaucio Alencar, que é um dos mandantes do crime. No último dia de oitivas das testemunhas de acusação do caso Décio Sá, das 11 testemunhas, 2 faltaram, uma foi dispensada e 8 estiveram presentes na primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís. O primeiro a ser ouvido hoje foi Aristides Milhomem, que no dia do assassinato do jornalista Décio Sá, ele tinha falado com Décio 4 vezes durante o dia e foi a última pessoa a falar por telefone com o jornalista no momento que Décio Sá estava neste bar na Avenida Litorânea e foi executado por Jonathan de Souza com 5 tiros. Eu só coloquei novamente o que eu tinha colocado no depoimento que eu fiz em Barra do Corda para o delegado Jeffrey, tá certo? Acrescentar alguma coisa de novo ao fato, não houve. O delegado federal Pedro Meirelles foi o primeiro a chegar no último dia de oitivas das testemunhas de acusação. Ele não quis falar com a imprensa. O questionamento de todos, no entanto, é porque o delegado federal foi arrolado pelo Ministério Público como testemunha de acusação se ele é investigado por envolvimento no grupo liderado pelo empresário Glaucio Alencar. O delegado Pedro Meirelles é apontado pelo ex-prefeito de Serrano do Maranhão, Wagner Pereira, juntamente com o grupo de Glaucio Alencar, de terem feito uma armação para prendê-lo e afastá-lo da prefeitura. O ex-prefeito veio acompanhado pelo advogado e não quis falar com a imprensa. Poderia dar uma palavrinha com a gente? Após os depoimentos, ele dá os esclarecimentos, tá ok? No final da oitiva, Wagner Pereira e o advogado saíram pelas portas do fundo do salão do Tribunal do Júri. A última testemunha desta quinta-feira foi o delegado federal Pedro Meirelles, que também saiu pela porta dos fundos. Foi bem esclarecedor porque mostrava o envolvimento, né, dos acusados entre si e o objetivo deles era bem claro, né, a situação deles bem clara. Então foi esclarecedor e também é um depoimento que vem corroborar com todo o conjunto probatório, como se disse. O advogado de Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha, garante que foi uma semana produtiva e com depoimentos importantes para o cliente que ele defende. Uma avaliação boa. Ontem, a testemunha de ontem, apesar de ter dito que tinha visto ele por lá, mas o depoimento foi muito contraditório e na verdade, ele não foi, mas hoje complementa com o depoimento do irmão, que foi quem supostamente tem negociado a casa. A partir da próxima segunda-feira, começam a ser ouvidas as testemunhas de defesa dos acusados de envolvimento na morte do jornalista Décio Sá. Essas testemunhas que são roladas pela defesa são testemunhas que, por exemplo, a maioria, delegados. Então, são os delegados que investigaram. Eu acho que vai ser até muito positivo também para o Ministério Público para se chegar à verdade real. E a seguir, o giro de notícias dos bastidores da política no Maranhão. Promotoria de Saúde pede ações emergenciais para garantir atendimento nos hospitais de São Luís. Nós voltamos em instantes. O Maranhão Acontece está de volta e agora vamos falar de política.
Vamos ao nosso giro dos bastidores da política. Na Assembleia Legislativa, o assunto do dia foi a criação de novos municípios. Os deputados defendem a criação de pelo menos 100 municípios. Uma votação na Câmara Federal deve garantir essa mudança no estado. Na atual geografia do Maranhão, o estado está composto de 217 municípios, mas esse número poderá aumentar. Tudo porque a Câmara dos Deputados votará na próxima terça-feira o projeto de lei que transfere para as Assembleias Legislativas a prerrogativa de estabelecer regras para a criação de novos municípios. O tema ganha eco porque há 15 anos nenhum povoado ou bairro conseguiu tal proeza. A Emenda Constitucional número 15, de 1996, barrou a emancipação de novos municípios, determinando a necessidade de uma definição de parâmetros em nível nacional para ordenar o processo. A iniciativa é comemorada agora por deputados maranhenses. Nós temos que estudar alguns casos no Maranhão para voltar municípios que já foram criados para o seu antigo município sede, porque não estão tendo condições. Então nós tem que ser feito um estudo de viabilidade econômica dentro do município para saber se realmente pode ser feito esse desmembramento. O projeto de lei regulamenta o inciso 4º do artigo 18 da Constituição Federal, que diz que a criação de municípios será feita por meio de lei estadual. Mais de 120 povoados já solicitaram o desmembramento de algum município do Maranhão. A Assembleia fez um crivo e 30 passaram e estão aptos a se transformar nas mais novas cidades maranhenses. Temos vários municípios que estão dando como exemplo. O município crescer, desenvolveram. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. Na lista maranhense de solicitação de desmembramento, para o município de Riachão, que no censo de 2010 tinha 20.218 habitantes, existem 3 solicitações de desmembramento. Outros casos no Maranhão são Maiobão, no município de Passo do Lumiar, e em São Luís, a área Itaquibacanga quer se tornar município. Mas existe deputado que olha com desconfiança para a criação destes novos municípios. Eu tenho preocupação com esses procedimentos de criação de municípios, porque foram criados diversos municípios, por exemplo, aqui no caso do Maranhão, que até hoje não foram estruturados. Então eu acho que primeiro a gente teria que resolver a situação desses municípios. De acordo com as novas regras propostas pela PEC, caberá às Assembleias Legislativas homologar o estudo de viabilidade e autorizar o plebiscito dos novos municípios, que deverá ocorrer preferencialmente em conjunto com as eleições federais e estaduais, e assim determinar a elaboração do estudo de viabilidade de emancipação, que, em outras coisas, prevê que para a região Nordeste só será criado um município com 7.000 habitantes. E a criação de novos municípios é o assunto dos comentários do jornalista Raimundo Borges. Borges, boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite, Daniela. Pois é, os políticos querem fazer um novo mapa geográfico e político do Maranhão. Desde 1996 que não se cria nenhum município, nem no Maranhão, nem no Brasil. A emenda que mudou a regra que permitia que as Assembleias Legislativas dos estados criassem municípios, emancipassem municípios, foi apresentada por um deputado maranhense, o ex-deputado César Bandeira. Ele ficou indignado na época porque 2 povoados que eram de sua base eleitoral acabaram não sendo incluídos na lista dos que foram emancipados naquele ano. E terminou, ele levou essa proposta para a Câmara dos Deputados e transformou isso numa PEC que foi aprovada e tirou das Assembleias Legislativas a prerrogativa de criar municípios. Agora o assunto, desde aquela época, continua em debate na Câmara e hoje existe uma comissão, uma frente parlamentar formada por mais de 320 deputados de vários partidos e regiões do Brasil, discutindo uma forma de tirar esse impasse. Como seria isso? Tirar a competência da Câmara dos Deputados e devolver para as Assembleias Legislativas. Aqui no Maranhão, e os deputados já vêm discutindo esse assunto desde quando o atual presidente Arnaldo Melo assumiu há mais de 3 anos. O que acontece é que na lista que chegou à Assembleia Legislativa, com mais de 120 nomes de povoados, desses 30 foram considerados aptos a ganharem autonomia. E no meio deles está exatamente um dos
regiões aqui de São Luís, que é Itaquibacanga, com mais de 200 mil habitantes. Se essa nova legislação, que é uma regulamentação da PEC número 15, que está sendo discutida na Câmara, for aprovada, essa regulamentação vai permitir que o Maranhão se redesenhe um novo mapa. E aí entraria a região Itaquibacanga, que pretende se emancipar. Caso isso aconteça, São Luís vai perder o seu famoso 1 milhão de habitantes e vai deixar de ser metrópole. Porque hoje, tirando a região Itaquibacanga, são mais de 200 mil habitantes que sairão da capital maranhense. E aí a gente só espera que na divisão do bolo financeiro, que não vai ser alterado dentro da área do Maranhão, esses novos municípios vão ter que se virar com as fatias que saírem da nova divisão pelo Tribunal de Contas da União. É isso aí. Obrigada, Daniela e Hugo. E o presidente nacional do PDT, o ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe, desembarcou hoje em São Luís para um almoço com lideranças municipais do partido. Na pauta, uma avaliação dos primeiros meses da administração de Edivaldo Holanda Júnior. Dentro da pauta de discussões também vai ser realizada uma análise da participação do PDT na administração municipal. Atualmente, a legenda conta com 2 secretários, Raimundo Penha, na Sendel, e Carolina Estrela, no IPAM. A promessa seria de participação em pelo menos mais 2 pastas. No município de São Luís, a discussão é a situação da saúde. O Ministério Público pediu urgência nas soluções para todo o sistema de atendimento. A visita no Hospital Municipal da Criança, situado no bairro da Alemanha, aconteceu no último domingo e foi uma surpresa na 2ª Promotoria de Justiça na defesa da saúde da capital, que pretendia verificar possíveis dificuldades no serviço de atendimento de urgência e emergência. Segundo a promotora, foram constatadas diversas irregularidades. Nós temos uma grande questão a ser resolvida, que é a questão de gerenciamento da unidade, propriamente dita, e nós temos também que resolver a questão de gestão da urgência e emergência na questão macro. O acesso dos pacientes chegando do interior do estado, principalmente, se estão chegando nessas unidades de forma correta, como diz a resolução da CIB. Além dos problemas estruturais, a promotora observou que no Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos, a falta de gerenciamento coloca em risco a saúde das crianças e dos acompanhantes e determinou que os ajustes fossem feitos imediatamente. Na verdade, estava desabastecida a unidade de alguns insumos, né? E isso nós recomendamos prontamente ao seu secretário e para que a gente fosse restabelecido todo esse material. O pessoal, nós também estamos aguardando a listagem nos chegar, solicitada, para se saber efetivamente se aquele quantitativo de técnicos realmente cobre para aquela quantidade de crianças que estavam ali internadas. Nossa equipe também esteve no hospital e constatou que o problema é muito sério. O hospital está superlotado, tem sujeira para todo lado e muita mãe reclama que seus filhos são mal atendidos. Levamos ele pra lá, ele tava com infecção no rim, o médico só negando que ele não tava doente. Aí ele tava com febre, transferiram ele pra cá na segunda-feira, 4 horas da tarde. Aí a gente chegou aqui, o que foi que fizeram com a gente? Botaram a gente no banco, dando soro pro meu filho e as mães todas lá reclamando. Aí eu disse que eu tinha coragem de chamar a reportagem, elas ficaram com medo, mas eu disse eu não tenho coragem. O banheiro não tem água, o banheiro é super imundo, a pia está entupida, o banheiro é sujo, porque a secretaria não tem condição, não tem coragem de vir fazer reportagem, não tem coragem de estar lá porque eles não deixam, os guardas tratando a gente super mal. Segundo a representante do Ministério Público Estadual, a vistoria vai continuar em todos os hospitais da rede pública e privada. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior admitiu que a situação é grave e que tem o Ministério Público como parceiro. E veja a seguir, invasores do residencial Nova Terra querem ficar nas casas invadidas. Eles solicitam que uma comissão analise a possibilidade de ficarem nos imóveis em Ribamar. Todos os detalhes daqui a pouco. No
nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos falar sobre as atividades desenvolvidas pelo CAPS em São Luís, instituição que ajuda no tratamento e na reabilitação de pessoas que sofrem com problemas de álcool e drogas. E para conversar com a gente, recebemos aqui o diretor do Centro de Atenção Psicossocial, Marcelo Soares. Boa noite. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui. Agora é um trabalho bastante complicado, delicado. E qual resultado o senhor tem tido em relação a essa retirada das pessoas, na verdade um tratamento, né? A retirada das pessoas das ruas e o tratamento posterior. Como é que tem sido esse resultado? Tá. Ao todo já retiramos 136 pessoas da rua. Sem contar, da rua não, 136 pessoas em operação já passaram pelo CAPS. Né? Com a última operação, soma-se mais 14. Desse conjunto, pelo menos 24 já estiveram em tratamento prolongado no CAPS, onde 10 já tiveram alta e 12 e 14 agora estão em tratamento dentro do Centro de Atenção Psicossocial. Já está com 6 meses, 7 meses, 8 meses, ainda em processo de reabilitação da doença dependência química. Agora, doutor Marcelo, que tipo de tratamento existe para essas pessoas que estão lá? Eles têm de todo o completo atendimento? O atendimento do dependente químico, ele não é um atendimento como a própria amiga disse. É simples, ele é multiprofissional, não é direcionado só com psiquiatra. O psiquiatra ele faz parte do processo, a medicação faz parte. Mas se você não conseguir reintroduzi-lo na sociedade, dar a ele uma ocupação que muitas das vezes eles não têm nenhum tipo de técnica e nenhum tipo de assunto. Por quê? Começaram a usar a droga muito precocemente, com 12, 13 anos, e não absorveram durante a sua fase de maior aquisição de conhecimento nenhum. Resultado, são pessoas com entre 20 e 30 anos que não têm um conhecimento técnico em nenhuma área e que não têm oportunidade de emprego. Agora, esse trabalho em relação à retirada, a tratamento, ele começou há pouco tempo, inclusive com a participação da segurança. Como é que foi isso? Isso. Esse trabalho começou exatamente na época da Superintendência de Polícia Civil da capital, quando o delegado Sebastião Uchoa encontrava-se lá, né, como superintendente. Hoje ele está na Secretaria de Justiça, né, do Estado. E ele, em uma das andanças dele por São Paulo, ele pôde observar aquelas ruas. A primeira rua ali perto da Praça da Sé, né? Onde tinha um grande conjunto de pessoas usando droga em uso público. A Cracolândia? A Cracolândia ali, que foi uma das primeiras do Brasil. E ele ficou admirado com aquela situação e veio para Maranhão. Quando ele veio para o Maranhão, ele veio com a intenção de fazer alguma coisa pela nossa primeira Cracolândia, que foi no João Paulo. E elaboramos em conjunto, né, a Secretaria de Estado da Saúde com a Secretaria de Segurança Pública, a primeira ação, que envolveu 22 pessoas retiradas da Feira do João Paulo, da Rua Projetada, onde levamos para a Academia de Polícia e fizemos uma avaliação geral, higienização, curativos, né? Fizemos o primeiro abordagem com a população de rua no estado do Maranhão, foi essa, em 2012. Agora, doutor Marcelo, pensa-se em trabalho conjunto com outras secretarias, no sentido de capacitar essas pessoas para alguma função, alguma atividade, como a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, que existe projetos de capacitação a curto prazo. Existe alguma coisa pensada em como trabalhar para que eles possam viver a vida sem ter que recorrer às drogas ou ao álcool? Pois é. Eu acredito que só existe uma forma de você destruir essa doença terrível que é a dependência química, é a prevenção. Então, o que o CAPS hoje, através da Secretaria de Estado de Saúde, tem feito? A gente tem organizado pelo menos 15 palestras mês em escolas da rede estadual, atendendo principalmente aquelas pessoas que estão entre a faixa de 13 e 15 anos, que já existe um diagnóstico que diz que é a faixa onde há o início do consumo da droga. Agora, sem dúvida, seria interessante, nós não temos ainda um projeto em cima disso, mas de trabalho, uma secretaria, por exemplo, de desenvolvimento social, ou a secretaria que gerasse oportunidade de cursos profissionalizantes. Temos parceria com o Grupo S na questão de cursos técnicos. Mas para fazer esses cursos técnicos, observe bem, precisam até de uma capacitação de segundo grau, de conhecimentos básicos, que a maioria deles não tem. Então você não consegue nem reproduzir o mínimo para fazer um curso de computação básico. Então precisa realmente um trabalho de base com essa população para se colher realmente frutos duradouros nessas ações. E a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece e espera que as operações continuem, que o trabalho seja retomado em breve. Obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite.
Uma mega operação foi realizada em conjunto pelas polícias civil de todo o país. Foram 650 prisões. No Maranhão, cerca de 43 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, assaltos e homicídios. Além do cumprimento dos mandados de prisões, foram apreendidas também armas, drogas e outros objetos utilizados pelos suspeitos. A Operação PC-27, como foi batizada, é uma resposta das forças de segurança contra os altos índices de violência e criminalidade em todo o país. As ações foram realizadas simultaneamente em todos os 27 estados do Brasil. No Maranhão, a Operação PC-27 resultou na prisão de 43 pessoas, a maioria sob acusação de homicídios. Pela mobilização de toda a polícia unida num só propósito, pelos resultados de prisões, apreensões de drogas. Além das prisões, a polícia conseguiu apreender 2 revólveres calibre 38 com 10 balas intactas, 80 munições de vários calibres e 1 quilo de maconha, entre outros objetos utilizados pelos criminosos. Um saldo considerado positivo. Agradecemos muito a participação dos nossos policiais, que de forma incansável, desde a madrugada, estavam trabalhando e conseguiram trazer esse resultado positivo. Com relação aos 19 homicídios registrados em São Luís desde o início de maio, uma média de 2 mortes por dia, a polícia afirma que já está tentando elucidar os casos. Durante a operação foram realizadas 43 prisões em São Luís e no interior do estado. A Polícia Civil divulgou ainda que 47% dos crimes no Maranhão são praticados por menores de idade. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Aloysio Mendes, aproveitou a oportunidade para se dizer favorável à diminuição da maioridade penal. Esses adolescentes têm sido usados pelos grandes traficantes como moeda de trabalho deles e vão usar cada vez mais, no sentido de que eles não podem ser responsabilizados e voltam rapidamente ao convívio social. Hoje pela manhã, os invasores do residencial Nova Terra, em São José de Ribamar, fizeram uma manifestação. Eles pedem para que seja discutida uma forma deles poderem ficar com as casas. Os invasores já foram notificados pela Justiça para desocuparem o local. Com faixas e cartazes, centenas de pessoas se reuniram em protesto pela moradia digna no residencial Nova Terra, que reúne 4.000 casas em uma área de quase 1 milhão de metros quadrados no município de São José de Ribamar. E faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Há pouco mais de um mês, 2.000 unidades foram invadidas por famílias que moram de aluguel e alegam não ter para onde ir. Nós não esperávamos, mas está acontecendo, né? Porque nós acreditamos que essa vitória é nossa, que nós vamos vencer. Eu morava de aluguel, eu tenho 2 filhas pequenas e o que acontece aqui é que tem muita gente que foram sorteados que são da polícia. Minha tia foi sorteada, tem casa, tem carro, não tem necessidade. E muitos querem para passar. Você pode olhar no jornal que estão passando por 15 mil, 25 mil reais. E a gente está precisando da casa, a gente quer ficar, a gente quer negociar, a gente não quer nada de graça. Os moradores irregulares já foram convocados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a invasão. Nós fomos contactados pela Polícia Federal para fazer uma reunião, os presidentes da associação, o vice-presidente, eu vou acompanhar como advogado, para nós conversarmos sobre a situação do Nova Terra, entendeu? Então o que acontece? Há todo um cuidado, ao que parece, em fazer a desocupação o mais rapidamente possível. Talvez, certo? Para de alguma forma deixar de também tratar das causas. Nós vamos só cuidar das consequências. Veja daqui a pouco, vários anos depois fechada, a Biblioteca Estadual entregue à população do Maranhão. Uma das mais antigas do Brasil, a biblioteca vai contar com vários equipamentos modernos. Todos os detalhes daqui a pouco. A Biblioteca Pública Benedito Leite reabriu as portas depois de 4 anos fechada. As obras de reforma de uma das bibliotecas mais antigas do país começaram em agosto de 2009. Um custo aos cofres do Estado de cerca de 7 milhões de reais. A Biblioteca Pública Benedito Leite custou ao Estado 7 milhões de reais. Os serviços incluíram a recuperação de toda a estrutura física, substituição do telhado e a ampliação do anexo, onde funciona a biblioteca infantil.
Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias foram substituídas. A obra ganhou novos espaços, todos climatizados, além de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. Os nossos estudantes vão poder, com comodidade, com segurança e com os recursos mais modernos, poder vir aqui fazer os seus trabalhos, as suas pesquisas. A biblioteca infantil ganhou espaço de leitura, palco e sala de projeções de filmes. Entre as novidades da Benedito Leite está a sala de microfilme, onde um scanner digitaliza a pesquisa feita direto para impressoras ou arquivos móveis como pendrives. O setor de braille foi ampliado e o acervo ganhou 10 mil novos livros. Ao todo, são mais de 140 mil títulos, incluindo revistas, livros, jornais e manuscritos. Nossa biblioteca, nós desde o primeiro e do segundo mandato meu, quando governadora, eu sempre tive um carinho muito especial, porque a biblioteca, ela representa muito para a cultura de qualquer estado e de qualquer país. Após uma vistoria do CREA e Corpo de Bombeiros, a Biblioteca Benedito Leite foi fechada em agosto de 2009 para reformas. E naquela época eu sei a dificuldade que era, quer dizer, até para as pessoas que aqui trabalhavam, né? E hoje eu vejo como a gente já evoluiu, como está bom, quer dizer, a gente entra, a gente tem qualquer coisa a tempo e a hora, como esses estudantes vão poder aproveitar bem mais do que a gente. O Dia das Mães está chegando e as lojas e shoppings na capital se preparam para oferecer aos consumidores boas opções de presentes. Entre os produtos mais procurados, claro, estão perfumes, maquiagens e celulares. Mas é necessário ficar atento com os preços na hora da compra. É a intenção. Mas o que muita gente desconhece é que em muitos dos produtos preferidos pelos consumidores para presentear a mãe, cerca de 78% do valor real vai para os cofres públicos. A carga tributária é tão alta que assusta o consumidor. O que a gente esperava era que realmente as coisas pudessem diminuir pela conta das festividades e que a gente pudesse consumir mais. Mas mesmo assim, caro ou com impostos ou não, a gente compra de qualquer forma. Seria muito melhor se ficasse visível para quem compra, para quem gasta, né, essa colocação de imposto, para ver realmente quanto é que está saindo gasto. Às vezes a gente compra algum produto e a gente não sabe quanto é que está gastando realmente. É só o valor do produto, né, ele não sabe se tem algo mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, no caso do perfume importado, por exemplo, o consumidor deve desembolsar 69,13% do valor real do produto. Se for maquiagem, o percentual é de 51,4%. Se preferir uma joia, a carga tributária é de 50,44%. A gente deveria reivindicar protesto, eu já fiz vários, de outros motivos, né, produtos, mas até agora nada, né? E para quem quiser homenagear a mamãe de uma maneira diferente, a dica é um tratamento de beleza. As mulheres de São Luís, do Maranhão, estão muito vaidosas e nós estamos oferecendo aqui pacotes promocionais com 50%, né, de desconto e você pode vir nos prestigiar, nós temos serviços gratuitos no local. Aí a boa dica. E a edição de hoje fica por aqui. Para rever as matérias, acesse o nosso site tvguará.com. Uma ótima noite para você e até amanhã. E a gente se encontra às 11h30 da noite no Dia News e o resumo das notícias da noite. Até lá. TV Guará, diferente por natureza.